Boa tarde, gente. Eu queria primeiro agradecer a Laura, né, por ter me convidado e convidado a Silvia para a gente fazer aqui essa oficina e dizer para vocês o seguinte: a gente não combinou assim muito bem quem vai falar o quê, assim e tal, porque a gente pensou que isso pode ser também feito de um jeito mais conversado do que apresentado. Mas então eu vou começar aqui, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A gente fez uma apresentação que vocês vão ver que tem as ilustrações da Silvia, que são absolutamente maravilhosas, e a gente vai conversando e vocês se sintam super à vontade de interromper no momento que vocês quiserem. E, Silvia, você também, né, fica aí para a cada momento que você quiser dizer, não, mas espera aí também, você fica super à vontade, tá? Então eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E acho que vai dar tudo certo aqui, peraí. Deu certo? Vocês estão vendo no modo de apresentação? Oui, Ótimo. Então tá. Então, olha só, a gente vai falar sobre esse desafio que é viver em harmonia com a floresta, né? E a gente está aqui se perguntando, e eu acho que essa é uma pergunta muito realista, se isso é uma possibilidade real ou é uma ilusão total. E por que que a gente está fazendo essa pergunta? Porque talvez por dois ou mais motivos. O primeiro motivo é que muitas vezes a gente não tem dimensão do que pode significar o fim da floresta. Ou seja, o desmatamento, a destruição da floresta, às vezes a gente não tem ideia de que consequências isso pode ter. Então, isso já é uma questão. A outra questão é que, ao não entender como é que a floresta e o fim da floresta podem impactar a nossa vida, isso mostra que a gente não está ligado em que a floresta provê para a gente. Ou seja, por que a floresta é importante para a gente? A gente muitas vezes acha que, sei lá, eu moro em Brasília, o que eu tenho a ver com, sei lá, com a floresta, com a Amazônia? Estão lá destruindo a Amazônia, não tem nada a ver com isso, meu, não moro longe da floresta. E então é por isso que é interessante entender que é, é, a viver com harmonia com a floresta é uma coisa que impacta a nossa vida cotidiana mais do que a gente imagina, mas ainda assim resta a pergunta se é possível no mundo que a gente vive hoje viver em harmonia com a floresta, ou isso apesar de ser desejável, não é exatamente uma possibilidade. Então, a gente vai passar por esses assuntos todos aqui e vamos conversando sobre eles. Então, primeiro. Ih, não passou, peraí. Peraí que não está passando, peraí que não está passando. Ih, aí passou demais, peraí. Deixa eu ver o que que eu faço aqui para passar. Bom, então a primeira pergunta que a gente pode se fazer quer dizer, a gente já estava fazendo outras antes, mas é, e aí vocês podem olhar essa ilustração da Silvia, que é particularmente bonita, mas é, o que significa, de fato, viver em harmonia com a floresta? Né? A gente fala assim, viver em harmonia com a floresta, mas o que é viver em harmonia com a floresta? Será que viver em harmonia com a floresta é só o que, por exemplo, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, beradeiros e outros povos da Amazônia ou da Mata Atlântica ou do Cerrado, que são comunidades tradicionais e povos indígenas, o que eles fazem é viver em harmonia com a floresta? Ou há muitas outras possibilidades de viver em harmonia com a floresta? Então, essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque, evidentemente, muitos desses povos indígenas e comunidades tradicionais e locais vivem de fato em harmonia com a floresta. Mas esse modo de vida, ele não é uma possibilidade para muitos de nós, né? Quer dizer, viver como os povos indígenas, por exemplo. Então, a gente precisa saber o que é viver em harmonia com a floresta e o que significa não viver em harmonia com a floresta. Bom, como a gente acabou de dizer, é, quem vive em harmonia com a floresta, que a gente sabe que não é, não, que é fácil identificar,
São povos indígenas, comunidades locais. E aqui vale a pena dizer que comunidades locais no Brasil é muita gente que tem muitos modos de vida diferentes, né? Povos indígenas, não sei se vocês estão ligados, mas o Brasil tem hoje 305 povos indígenas diferentes que falam mais de 180 línguas diferentes. A gente tem muitos deles na Amazônia, mas muitos ainda espalhados por vários outros lugares do Brasil, apesar de que as terras indígenas nos outros lugares fora da Amazônia são muito menores. Mas ainda assim, a gente tem 305 povos, que são povos diferentes, com modos de vida diferentes e tal, é muita gente, com muita diversidade, né? Mas, para além desses povos, a gente tem uma quantidade enorme de comunidades tradicionais. E o que é a comunidade tradicional? As comunidades tradicionais são, por exemplo, seringueiros. O que são seringueiros? São aqueles. O pessoal que tira a borracha das árvores. Aqui a gente pode ver nessa ilustração da Silvia, tem uma pessoinha aqui azul, de azul, fazendo uma, que tá aqui do lado de uma árvore e tem uns cortezinhos assim. O que ela está fazendo? Ela está tirando o látex de uma árvore, que é uma seringueira, e ela está depositando nesse baldinho que está aí, o látex. Quando você tira da árvore, ele é um líquido espesso, mas é um líquido. Então, ela escorre nesse baldinho. É, tem pessoas fazendo isso desde o final do século XIX na Amazônia, né? Que são pessoas que vieram de outros lugares do país, foram para a Amazônia e ficavam tirando borracha lá e fazendo borracha e tal. Essas pessoas, muitas delas, permaneceram na Amazônia, mesmo quando o negócio de tirar borracha já não era mais um negócio lucrativo, quando o Brasil parou de incentivar a produção de borracha, ainda assim, muitas dessas pessoas continuaram na Amazônia. E muitas das comunidades tradicionais que a gente tem hoje, que são seringueiros, são ribeirinhos, beiradeiros, são descendentes desses seringueiros. Igual a gente está contando a história do seringueiro aqui, a gente podia contar a história de várias outras comunidades de pessoas que foram ou de outros lugares e acabaram se misturando também com os povos indígenas e aprenderam o modo de vida dos povos indígenas e que passaram a ter um modo de vida tradicional, como a gente chama, na floresta. Então, a gente vai achar lá no Salgado Paraense, que são aqueles manguezais que tem lá no norte do Pará, a gente vai achar marisqueiras, mulheres que catam mariscos e caranguejos e tal, que têm um modo de vida super particular e que é fundamental para a conservação dos manguezais. A gente vai achar é, em outros lugares, povos que, por exemplo, as mulheres quebradoras de coco de babaçu, que vivem das palmeiras do babaçu, que quebram esse coco de babaçu e deles fazem uma série de produtos, por exemplo, cosméticos, e que tem seu modo de vida muito particular. Então, se a gente olhar para a Amazônia, que é uma floresta muito grande, que a gente é sempre bom lembrar, ela ocupa quase 60% do território brasileiro. Ou seja, mais da metade do Brasil é Amazônia. Então, lá na Amazônia, a gente tem um conjunto enorme de é, pessoas vivendo com seus modos de vida tradicionais. Então, quando a gente se pergunta quem vive em harmonia com a floresta, a gente tem duas respostas automáticas e quase que diretas: povos indígenas e comunidades tradicionais. Esses, em geral, vivem em harmonia com a floresta. Tem aquele povo, tem aquele cara que é indígena e destruiu a floresta. Claro, tem também, tem também. Sempre tem, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que povos indígenas e comunidades locais, tradicionais, também chamadas locais ou chamadas tradicionais, são comunidades e povos que vivem em harmonia com a floresta. E o que é, então, viver em harmonia com a floresta? É manter a floresta em pé, mas não é manter as árvores de pé. Quando a gente fala, vamos manter a floresta em pé. É claro que as árvores são fundamentais para a floresta, mas a gente não pode esquecer que a floresta, ela não é um coletivo de árvore. Não é assim, tipo, peixe cardume, abelha enxame, árvore floresta. Não é assim. Floresta é um coletivo de relações, de inter-relações. Então não basta ter árvore e não ter os animais, não ter os polinizadores, não terem os fungos, não terem as minhocas, não terem as árvores, mas também os cipós. Então
é esse conjunto de relações é que faz a floresta. Então, para a gente responder quem vive em harmonia com a floresta, a gente tem que entender que a floresta é um coletivo de relações e é manter essas relações que significa conviver em harmonia com a floresta. Não basta a gente manter árvores de pé, né? A gente precisa de polinizadores, a gente precisa dos animais que ajudam as sementes a germinar, a gente precisa que tenha toda essa cadeia alimentar que a gente estuda continue acontecendo na floresta. A gente tem um monte de regulações das interações na floresta que evitam que você tenha novas doenças. Então, a floresta é isso, é esse coletivo de relações e quem convive em harmonia com a floresta é quem consegue manter essas relações. Ou usa a floresta, usa, caça alguns bichos, tira a seringa, corta algumas árvores, mas tudo numa medida que continua fazendo com que a floresta se mantenha, né? Não é aquela medida que arrasa a floresta. Bom, aí como a gente estava dizendo, né, são os povos indígenas e as comunidades locais que é, conseguem manter a floresta, mantendo as suas relações. E aí vem uma coisa, uma ideia muito interessante, que é essa ideia de que essas comunidades, povos indígenas e comunidades locais, elas têm outras soluções, outras alternativas, outros pensamentos distintos para os dilemas que a gente tem na nossa sociedade hoje. Tem um antropólogo muito famoso, que chama Eduardo Viveiro de Castro. O Eduardo diz assim, ó, os povos indígenas são aqueles que vão nos ensinar a viver melhor num mundo pior. E por que ele diz isso? Ele diz assim, ó, os indígenas já viveram o fim do mundo. O fim do mundo para os indígenas foi quando os europeus vieram para a América, invadiram o mundo deles e terminaram com esse mundo, né? Os indígenas foram escravizados, foram assassinados, as doenças que foram transmitidas dizimaram povos e comunidades inteiras. Então, eles viveram o fim do mundo, mas eles atravessaram esse fim do mundo e com, muita resistência, muita resiliência, inventaram novos jeitos de novos futuros, novas formas de viver. Então, nesse momento onde a gente enfrenta crises ambientais gigantescas, talvez seja uma grande inspiração imaginar como é que esses povos enfrentaram o fim do mundo e enfrentam esses enormes desafios. É, mas, para a gente, se a gente quer que os povos indígenas, comunidades locais, tradicionais, ajudem a gente a viver num mundo que está se tornando mais difícil, mais imprevisível, pior, a gente precisa garantir que esses povos permaneçam vivos e que seus territórios permaneçam íntegros e que seus direitos sejam assegurados. Ou seja, a gente vive uma crise ambiental que, se ela, ou socioambiental, talvez, para melhor dizendo, para ela ter alguma chance de futuro, alguma possibilidade de gerar, para a gente conseguir arranjar soluções para essa crise, seria muito bom a gente contar com o apoio e com as ideias de povos indígenas e comunidades tradicionais. Mas essa crise também acaba com os modos de vida deles. Então a gente tem aqui, sabe aquele negócio de, não sei se é exatamente a ideia de uma faca de dois gumes, mas se por um lado eles podem ajudar e colaborar, e serem uma enorme inspiração para a gente enfrentar esse fim do mundo, né? Essa crise ambiental tão grande. Por outro lado, eles também estão sendo sucessivamente, continuamente ameaçados cada vez mais ameaçados por essa crise ambiental. Bom, aí a gente precisa fazer algumas perguntas e olhar para como é que a gente chegou nesse lugar e o que significa essa crise ambiental e o que significa e o que isso tem a ver com a floresta. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para olhar para esse momento que a gente está passando de vastíssima crise ambiental ou socioambiental, a gente precisa se perguntar se é possível na nossa sociedade, do jeito que a gente vive, viver em harmonia com a floresta, né? Porque vamos pensar em como é que a gente vive, né?
Será que é possível viver sem desmatamento? É, a gente tem visto no Brasil um enorme avanço e uma enorme destruição da floresta. Essa foto é uma foto muito interessante. Essa parte desmatada que a gente vê aqui é a parte que está fora da terra indígena do Xingu. Essa parte florestada é dentro da terra indígena. Quando a gente olha para um mapa da Amazônia, a gente vai olhar para um já já, a gente vê que muitas das áreas que estão preservadas são áreas que são territórios indígenas ou áreas de conservação ou são terras protegidas por comunidades tradicionais. Isso quer dizer que, fora esse pessoal que a gente já sabe que vive em harmonia com a natureza, parece que a forma que a nossa sociedade ocupa os espaços não tem nada a ver com a harmonia com a natureza. Então, é, toda essa terra indígena que está no Mato Grosso, ela está circundada pelo agronegócio, né? Principalmente por plantios de soja, que tem sucessivamente destruído a floresta para produzir ração para os animais chineses, não é para produzir alimentos. Os alimentos no Brasil, 70% dos alimentos que a gente come, que chega no nosso prato todo dia, vem da agricultura familiar e não vem do agronegócio. E isso é muito importante, por quê? Porque a agricultura familiar, ela, que é uma agricultura feita em pequenos lotes e tal, ela é muito mais, ela consegue conviver de uma forma muito mais harmônica com a natureza do que esse grande agronegócio. Isso quer dizer que é, o agronegócio não vive em harmonia com a natureza, mas seria possível produzir alimentos, é, é possível produzir alimentos com muito mais, numa convivência mais harmônica com a natureza. Talvez é, do jeito que a gente faz ainda não seja da forma mais harmônica, mas é um caminho possível. A agricultura familiar, uma coisa, um outro tipo de produção muito diferente da produção que a gente vê na pecuária e na agricultura de soja e milho no Brasil. É, Aqui a gente vê um mapinha do Brasil, que eu falei para vocês que a gente ia olhar, um mapinha do Brasil, não, desculpa, um mapinha da Amazônia. Quando a gente estava olhando essa terra indígena que tinha essa foto, ela está bem aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas ela está bem aqui no meio do Mato Grosso, aqui no norte do Mato Grosso, essa parte grandona aqui que a gente vê bem que no meio desse laranja aqui, o laranja é o desmatado, o verde é onde tem floresta ainda. Esse mapa não é um mapa atualizado, ele já tem uns bons anos, mas eu gosto dele porque ele mostra muito a presença das estradas também, mas a situação já está muito mais grave do que a gente está vendo aqui. Então a gente olha para uma parte enorme da Amazônia, que está toda já laranja, já foi desmatada. E o que que tem nesse lugar desmatado? Tem agronegócio, tem agricultura e tem pecuária. Basicamente, alguns lugares têm mineração, a gente vai falar sobre mineração daqui a pouco, e a gente vê também que é na borda das estradas, majoritariamente, que vem o desmatamento. Mas, quando você olha para toda essa parte aqui da Amazônia, que está em contato com o resto do Brasil, você vê que é uma área imensa, já completamente desmatada. Bom, se a gente olhar aqui para esse slide que fala sobre o desmatamento do Brasil em 2023, a gente percebe que o desmatamento da Amazônia não está tão grande quanto era. Olha aqui, ele era muito maior, né? Ele chegava a 1 milhão, mais de 1 milhão de hectares. E aqui, isso quer dizer que em 2023 a gente conseguiu uma redução importante do desmatamento na Amazônia. Mas olha o que que aconteceu com o desmatamento do Cerrado. O desmatamento do Cerrado aumentou muito. É, a Amazônia é um ambiente que tem muita pressão internacional, né? Uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, então está todo mundo de olho, então tem uma pressão para diminuir o desmatamento da Amazônia. Essa pressão não é exercida da mesma forma sobre os outros biomas do Brasil. O Cerrado é um bioma que está sendo ocupado pelo agronegócio e que as terras no Cerrado não são caras, são baratas, então o que acontece? O agronegócio ocupa, desmata, coloca uma pecuária ou coloca uma agricultura
e abandona as terras depois. Então, você tem um volume de terras degradadas, abandonadas, muito alto também. Então, essa combinação de terras degradadas e de uma fronteira contínua do agronegócio tem feito com que o desmatamento no Cerrado cresça. E tem um outro detalhe que é interessante. A gente não vai ter tempo aqui de falar vastamente, mas a legislação brasileira, do jeito que a legislação brasileira é hoje, o que acontece é o seguinte: todo desmatamento, 97% do desmatamento que é feito na Amazônia hoje é ilegal. Você não pode desmatar e as pessoas continuam desmatando. Mas uma grande parte do desmatamento do Cerrado ainda é legal. Funciona de acordo com a legislação brasileira, que ainda permite que a gente desmate vastamente um ambiente tão importante quanto o Cerrado, principalmente porque a gente não pode esquecer que boa parte das bacias hidrográficas que alimentam os rios e garantem a quantidade, a disponibilidade, a qualidade de água do país todo nascem no Cerrado. Então, o Cerrado é um bioma não é considerado um bioma florestal, é um bioma de savana, mas é a savana que tem a maior diversidade arbórea do planeta, é um ambiente super diverso e que a gente divide o Brasil em biomas, esse mapinha aqui no meio do círculo aqui do desmatamento, está dividido em biomas. Mas é uma divisão que a gente inventou, né? A gente podia dividir de outro jeito, né? E isso quer dizer que esses ambientes eles estão completamente correlacionados. Não tem como achar que, bom, vamos desmatar todo o cerrado, isso vai garantir que a gente proteja a Amazônia se a gente não desmatar a Amazônia. Porque o desmatamento de um desses lugares tem consequências sobre os outros lugares. Então, por exemplo, a gente sabe que é a chuva que é formada em cima da floresta amazônica que chove no sudeste e no centro-oeste brasileiro. Então, o desmatamento da Amazônia influencia o que acontece no Cerrado e o que acontece na Mata Atlântica também. Então, as coisas são todas muito correlacionadas, umbilicalmente ligadas. Então, não adianta a gente achar que é de uma divisão de bioma. O que acontece na Amazônia é uma coisa, o que acontece no Cerrado, não. As coisas são muito, muito correlacionadas. Bom, será que a gente estava se perguntando se a gente pode viver em harmonia, se a nossa sociedade consegue viver em harmonia com a natureza, do jeito que a gente faz, né? Então, a gente perguntou sem desmatamento, e aqui a gente continua perguntando sem a conversão de áreas naturais em pastagens e monoculturas. Aqui, de novo, é uma área perto lá do Xingu, e a gente tem visto que essa ideia de esse desmatamento contínuo que converte áreas naturais em áreas de pecuária e de agricultura vem acontecendo o tempo todo. E isso tem várias consequências. Uma é a perda da floresta imediatamente, mas tem uma outra coisa que vale a pena mencionar e que é muito interessante. Isso aqui é um mapinha é um gráfico das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O que mostra esse mapa? Que a maior parte das emissões de gases de efeito estufa, esses que aquecem o planeta, são consequência desse negócio verde escuro aqui, mudança do uso da terra e floresta. O que quer dizer isso? Quer dizer desmatamento. Quer dizer você transforma uma área natural, né, uma paisagem natural de savana ou de floresta, numa área de pecuária ou de agrícola ou de agricultura. Isso é a mudança do uso da terra e da floresta. Então, se a gente olhar para isso aqui, a gente vai perceber que no Brasil, diferente de outros países, a maior parte das nossas emissões de gases de efeito estufa que colaboram para aquecer o planeta, elas vêm da mudança do uso da terra, do desmatamento, e olha aqui o verdinho mais claro, que parece um amarelinho, e da pecuária. A gente vai ver que a questão da energia, que é, né, combustíveis fósseis, petróleo, aquele negócio de processos industriais que colocam um montão de coisas horríveis nas chaminés das indústrias, olha só um pouquinho, comparando com a quantidade enorme que é derivada da conversão do uso da terra, ou seja, conversão de áreas naturais em áreas de agricultura e de pecuária. Então, isso quer dizer que a ideia, o desmatamento no Brasil, ele está completamente ligado à, à nossa colaboração
péssima, né, para o aquecimento global e para a mudança do clima. Então, no Brasil, claro que a gente tem que sempre se preocupar com a história dos combustíveis fósseis, porque se a gente olhar para o planeta todo, a maior contribuição para o aquecimento global vem da queima dos combustíveis fósseis, sim. Mas se a gente quiser se preocupar com isso no Brasil, a gente tem que se preocupar com o desmatamento. O desmatamento é absolutamente chave para isso. Então, a gente pode olhar aqui um outro slidezinho que mostra, em 2019, de novo, a mudança do uso da terra, 2017, 2018, mas tem sobre qualquer ano, ele mostra a mesma coisa que aquele outro gráfico mostrava, aquele tinha vários outros anos, aqui é sempre para mostrar que a mudança do uso da terra é decisiva. E se você junta a mudança do uso da terra mais a pecuária, a gente está olhando aqui para números que chegam a 70% das nossas emissões. E aqui a gente olha um acumulado de 1990 até 2018, e você vê que a agropecuária, que aqui está junto com a conversão do uso da terra, é responsável por 80% das emissões de gases de efeito estufa. Não é pouca coisa. Bom, a gente estava se perguntando, sem o desmatamento, sem a conversão de áreas naturais para áreas de pastagens e de agricultura, mas a gente pode perguntar também, será que a gente é capaz de viver em harmonia com a natureza sem mineração? E por que que a mineração acaba sendo tão importante? Essas fotos são fotos de mineração em terra indígena no Brasil. É, as fotos são super impactantes porque a mineração ela é destruidora de mundos, ela destrói rios, destrói e ela contamina também, né? Contamina com mercúrio quando é o caso de uma mineração de ouro, mas ela contamina com vários outros resíduos também. Então essa aqui é na Terra Caiapó, no Mato Grosso e no Pará. E essa aqui é o garimpo na terra Yanomami, que todo mundo acompanhou, talvez, não sei se vocês se lembram, no final do governo passado e no começo desse governo, teve toda essa crise, né? Várias pessoas morreram na terra Yanomami por causa das relações com os garimpeiros. E aqui a gente está falando basicamente de garimpo de ouro, mas a gente pode ir muito mais longe já que a gente está falando de floresta, e falar sobre florestas que não estão no Brasil, mas que estão sendo destruídas, são florestas tropicais, importantíssimas também. A floresta do Congo, na África, é uma das maiores florestas tropicais do mundo ainda, e ali você tem essa exploração do coltan, que é uma mistura de dois minerais, a columbita e a tantalita, que são fundamentais para fazer o seu telefone celular funcionar, o seu computador funcionar. Então, é muito interessante que a gente não faz a ligação entre o celular e as condições de que a mineração é feita no mundo, e não só a destruição florestal, que é absurda, isso aqui era no meio de uma floresta, mas também as condições de vida das pessoas que são levadas a essa situação de exploração. E aí é a pergunta que fica: isso aqui era uma floresta, olha essa cratera, e esse é o preço do seu celular. Isso é para dizer o seguinte, que será que a gente pode viver do jeito que a nossa sociedade vive, onde todas as pessoas têm um celular e querem ter um celular mais novo, ou um computador, ou muitos outros objetos que dependem de determinados minerais, será que é possível que a gente viva em harmonia com a floresta se a gente mantiver o mesmo tipo de demanda que a gente tem? Então, fica aí uma pergunta. Bom, será que a gente também consegue viver sem degradar os ecossistemas e comprometer os serviços que a natureza nos oferece? A gente poderia olhar aqui para vários exemplos florestais e não florestais. A gente podia pensar, por exemplo, no plástico no oceano, no óleo no oceano. Eu escolhi uma imagem, eu não escolhi, esqueci de trazer, mas enfim, eu pensei que eu tivesse escolhido uma imagem que é uma imagem de Brumadinho, né? Que é a imagem daquela barragem que estoura e contamina todo um lugar, né? Então, a gente segue degradando também e comprometendo os serviços que a natureza e, particularmente, a floresta nos oferece. Bom,
E aí fica a pergunta: o que que acontece quando a floresta acaba, né? Coisa mais importante que acontece é que o planeta, que é o planeta Terra, um planeta muito convidativo para a nossa espécie. Ele tem um clima, ou tinha até recentemente, um clima muito adequado, né? Tem oxigênio abundante, a gente consegue produzir comida de uma maneira mais ou menos simples, né? A gente tem agricultura, mas a gente pode caçar, a gente pode coletar, né? Nossos antepassados caçaram e coletaram por milhares de anos. Então, é um planeta. Tinha, claro, eventos extremos? Sim, tinha, mas não muitos, né? Então, a gente, de uma forma geral, vivia num planeta muito convidativo. Mas, à medida que a gente vai degradando os serviços ambientais, os ambientes naturais, que a gente vai desmatando as florestas tropicais, o planeta que era tão convidativo, ele vai se tornando um mundo hostil para a gente. E o que que significa se tornar um mundo hostil? Primeiro, a gente tem uma ameaça direta aos modos de vida, principalmente daqueles que a gente dizia no começo, que são aqueles que vivem em harmonia com a floresta, né? Os modos de vida de povos indígenas e comunidades tradicionais se tornam mais ameaçadas a cada dia. Diante do fim da floresta, ainda mais porque a floresta amazônica abriga um monte de povos indígenas e um monte de comunidades tradicionais. Então, as suas formas de vida, os seus modos de vida estão sendo ameaçados. E aí eu volto a lembrar, a gente comentou lá no começo da apresentação que essas pessoas, esses modos de vida, podem ser inspirações para a gente lidar com um mundo que está ficando mais hostil, mais difícil, mais imprevisível. Mas se esses modos de vida não se preservam, não se mantém, essa inspiração não vai acontecer, porque as pessoas não vão estar aqui para inspirar a gente, né? Então, isso já é uma ameaça muito séria, porque a fonte de esperança que a gente tem, ela está sendo minada também, junto com todo essa destruição, a gente está destruindo até a própria possibilidade de alternativas e esperanças que a gente tem. A outra coisa é a história das pandemias. A gente viveu uma pandemia da Covid-19, que é uma pandemia ela chegou na nossa espécie por causa de um encontro de dois animais que certamente não se encontravam normalmente, que era um morcego e um mamífero, um outro mamífero, porque o morcego também é um mamífero, que muita gente acha que é um pangolim, mas poderia ser um outro mamífero, que estavam juntos. Por vários motivos, porque a província de Wuhan, na China, é uma província que está sendo rapidamente urbanizada, porque eles estavam juntos no mercado, e começaram quando dois animais se encontram, é, são universos que se encontram, universos de vírus, universos de bactérias, universos de fungos que se encontram. Quando esses animais se encontram sempre e convivem, essa troca é uma troca que já está acontecendo normalmente. Quando são animais que não se encontram normalmente, essa troca ela tem um potencial que pode ser catastrófico, porque é assim que um vírus pula de um indivíduo para o outro, para um organismo de uma espécie diferente, e pode se adaptar àquele novo organismo e assim se transformar, se combinar com outros vírus que esse organismo já tem, produzindo no final um outro vírus, um outro agente infeccioso que pode chegar na nossa espécie. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que só na Amazônia a gente tem mais de 3.000 espécies de morcego. Os morcegos são organismos que têm uma quantidade enorme de vírus e que não faz mal para eles. Eles têm um metabolismo que protege ele dos vírus. Então, eles carregam esses vírus que são inofensivos para eles, mas não são inofensivos para outras espécies de mamíferos. E migram facilmente para outras espécies de mamífero se essas espécies começam a estar em contato. Então a gente já tem esses é, 3.000 espécies de morcego, mas a Amazônia é um lugar que está sendo desmatado continuamente para a introdução de gado bovino. O gado bovino também é um reservatório enorme de vírus e de bactérias. Então, essa combinação de morcegos,
e de gado pode ser explosiva. A gente pode ter ali na Amazônia um lugar onde estão sendo cozinhadas novas pandemias. Então, é uma preocupação também a gente entender que a destruição da floresta ela precipita o encontro de organismos que não se encontravam, ainda mais porque com o desmatamento eles migram, né? E com o aquecimento global e a mudança do clima, eles também vão mudando de lugar, e cada vez mais você tem encontros inusitados, encontros que não aconteciam antes e que passam a acontecer. E é com isso que a gente tem mais possibilidades de novas doenças. A gente é, sabe que a, cada vez mais na humanidade a gente tem novas doenças que nascem dos animais, ou seja, vêm dos animais, são os que a gente chama de zoonoses. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada ano emergem 5 ou 6 novas zoonoses, que infectam uma pessoa, outra pessoa e tal, mas cada uma dessas doenças tem um potencial pandêmico. Então, ou seja, a gente teve um azar e a Covid-19 virou, né, o que virou, a gente viveu essa pandemia. Quer dizer que vai ter outra? Quer dizer que vai ter outra. Quando? A gente não sabe, mas certamente vai ter, porque as nossas atividades, as atividades humanas, elas promovem esse encontro improvável de animais, que não são os encontros que acontecem naturalmente, e é por causa desses encontros essas novas doenças emergem e elas, claro, têm um potencial pandêmico. Além disso, a gente já tem uma relação conhecida entre desmatamento e algumas doenças. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um estudo muito interessante que mostrou a relação na Amazônia entre o desmatamento e a malária e a leishmaniose, que são doenças tropicais causadas, que têm como transmissores mosquitos, né? Então, isso quer dizer o quê? Que quando você desmata, você muda totalmente a dinâmica desses mosquitos e você aumenta a quantidade de malária e a quantidade de leishmaniose. Olha, 1% de área desmatada em um município leva a um aumento de 23% dos casos de malária e de 8 a 9% nos casos de leishmaniose. 23% é coisa beça, né? Bom, dito tudo isso, antes que todo mundo fique completamente dizendo, Deus, e agora? O que a gente vai fazer? E fique muito preocupado. Não, eu tenho que dizer uma outra coisa antes, né? A outra coisa que ainda vai acontecer, que pode acontecer, e a gente já está vendo acontecer, é que quando o planeta se torna mais hostil, a gente vai tendo mais eventos extremos, né? Consequentes da nossa da, 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 da destruição que a gente vem fazendo. Aqui é uma foto de Porto Alegre, né? Todo mundo tem visto o que está acontecendo, mas é que eles não só são eventos extremos, eles são eventos imprevisíveis. A gente não vai ter condições de prever esses eventos. Mas, enfim, nada disso é motivo para a gente também não ficar imobilizado e dizer: meu Deus, não tem nada o que fazer, agora sentar aqui e esperar o fim do mundo. Não, não é nada disso. Eu acho muito importante que a gente faça uma análise realista do que está acontecendo, né? Porque também não dá para dizer que a situação não é urgente, que a gente não tem um problema muito grave com o desmatamento da floresta e que a gente está também acabando com as nossas esperanças de ter outros tipos de vida e modos de vida que nos permitam ter mais esperança e viver mais harmonicamente com a floresta. Mas ainda assim a gente precisa ser otimista na ação, porque se a gente ficar imóvel, não fazendo nada, é que claramente isso a gente não vai resolver nada, assim. Então, na verdade, eu, aí é uma coisa muito pessoal. Eu acredito nisso. Eu acredito que o presente é uma máquina de fazer futuros. É o que a gente faz hoje é que vai moldar o futuro que a gente vai viver. Isso quer dizer que se a gente ficar paradinho aqui, achando que, bom, beleza, vamos esperar aqui o fim do mundo, ele vai chegar. Mas se a gente mas a gente precisa fazer coisas para mudar esse curso, esse caminho que a gente está trilhando. A pergunta que todo mundo quer fazer, que todo mundo quer ver respondida,
É como é que a gente faz um presente que vai de fato mudar o nosso futuro? E essa é a pergunta na nossa, né, vocês talvez muito mais novos que eu, na geração de vocês, é o desafio, é de responder isso. Qual é o futuro que a gente vai inventar? Porque a gente hoje vive uma situação que parece muito dramática, é urgente, mas o que a gente pode fazer é inventar outras possibilidades de vida para que a gente possa viver de fato em harmonia com a natureza, com a floresta. Vou deixar a Silvia falar, porque ela é mais otimista que eu. Não, acho que agora eu sou mais otimista, assim, eu gosto, mas eu não, eu acho que seria bom escutar as pessoas. Que, Paro de que... compartilhar aqui, tá bom? Muito obrigada, Nurit, pela apresentação. Eu compartilhei no chat um podcast publicado hoje amanhã, hoje de manhã, então não escutei sobre o desmatamento do Cerrado e as consequências aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, acho que pode ser interessante para vocês escutar o podcast. Vocês têm comentários? O que vocês acham? Vocês são optimistas? Naira, você tem algum comentário para fazer? Ah, gratidão, Anuri. Adorei, achei super importante. Meus alunos também gostaram bastante. É justamente isso. Falar também sobre o Cerrado é super importante. Normalmente a gente não atenta, né? Eles não ficam muito atentos em relação ao Cerrado. E é um ponto muito relevante, né? Aquilo que é permitido, o que não é permitido, porque pode dar uma falsa ilusão, né, para eles de que não, a gente só está prestando atenção nas áreas que estão sendo desmatadas agora e tudo mais, e o que está acontecendo com o Cerrado. Então, acho super importante. Muita gratidão. Naira, onde você está? Não lembro. Você está no Rio? Sim, eu estou no Rio, Rio de Hum. Janeiro, Escola Parque Barra, sim. Está na Mata Atlântica, do que sobrou da Mata Atlântica, né? Não, eu posso talvez. Desculpa, desculpa. Não, eu acho que a questão não é tanto. Bom, a gente conversou bastante com a Nuri, não é tanto só de dizer eu sou otimista ou não sou otimista. Acho que a Nurit ela junta uma cultura, uma informação global. Eu entendo muito o posicionamento dela, porque ela está dentro dessa situação. Quando eu digo que eu sou mais otimista e que eu também, não sei, minha experiência ela é só por uma parte da história. Eu trabalhei com comunidades tradicionais que vivem na floresta e descrevi justamente todas essas relações que a Nurit falou, que são super importantes para poder manter a floresta em pé, usando a floresta. E claro, isso impressiona, porque tem, se a gente entra em detalhe, tem pessoas que vivem na floresta, que preservam a floresta e que conseguem viver. E tem isso, exemplos muito variados. Na verdade, não sou na floresta tropical, mas em outras regiões. Então, eu me alimentei disso e eu achei isso é muito inspirador, realmente. Eu vejo aqui na França como esses sistemas, essas formas de viver na floresta sem destruir totalmente ela, sem destruí-la, inspiram, inclusive, hoje, algumas experiências de agricultura moderna ou atuais. Então, fonte de inspiração e eu me alimento disso, por isso que eu estou me considerando mais otimista, mas entendo perfeitamente a preocupação, a urgência. Eu só acredito que
eu também acredito que nós perdemos, não sei aonde vocês vivem, mas a gente vive, muitos de nós vivem na cidade. E eu descobri essa relação muito estreita entre essa harmonia, de uma certa maneira, indo descobrir e conviver com essas pessoas. Eu acho que isso também ajudaria muito as pessoas, a gente, a, a se dar conta realmente, a, a ter uma relação com a floresta, a conviver, a ter um conhecimento e uma relação com a floresta que faz com que a gente se dá realmente conta da urgência e da necessidade de preservar. Então, bom, talvez é meio confuso o que eu digo, mas é só para não opor realmente duas atitudes, otimista ou não, mas se eu fosse todos os dias dentro da atualidade que a Nuri está manejando, talvez eu estaria menos otimista, mas eu acho que a gente precisa também saber que nós podemos, existem formas diferentes e que nós podemos agir e eu acho que a relação com a floresta faz com que a gente se mobilizaria muito mais. Merci, Silvia. Tem perguntas, tem comentários? Aproveita a oportunidade para fazer perguntas para Nurit, para Silvia. Onde são as artes apresentadas nos slides? Ah, é para você, Silvia. São as ilustrações da Silvia. Na verdade, eu não, sou muito inspirada com conversas com a Nurit, na verdade. Eu sou bióloga e comecei a pintar e a Nurit me levou também a, a orientar um pouco mais minha pintura sobre as questões socioambientais, que ela trabalha, que eu trabalhava também, mas eu tinha deixado de lado isso. Então, bom, as fotografias não são minhas, mas as pinturas são minhas. E ainda, mesmo as pinturas sobre as ameaças. Tem um comentário aqui. Mas parabéns pelas artes, viu? Obrigada. Imagina, muito bonitas. É profundo e tudo que ela falou no slide foi bem forte, né? E a realidade que tá acontecendo que a gente precisa pensar realmente, refletir pra caramba. Merci. Nurit, você viu o comentário no chat? E vi o comentário. É, essa é a pergunta mais chave, né, de todas, né? Que ações práticas a gente pode fazer para dar um futuro melhor para o nosso planeta? É, eu acho que não tem uma resposta única para isso, né? Eu acho que as pessoas têm várias frentes possíveis, né, para você fazer coisas, né? É, eu aposto muito na educação. Eu acho que educação é, se eu tivesse que ter uma carta, uma ficha só, eu botava ela na educação. Acho que educação é, é, é muito fundamental, principalmente porque todos nós aqui podemos pensar uma coisa e a gente vai ver como é que isso faz, como é que isso é verdade. Se você falar para uma criança, pensa numa criança de 5 anos, e fala assim para ela: Ah, você sabia que as baleias estão ameaçadas de extinção, as baleias vão acabar? O que que a criança diz? Nossa, a baleia vai acabar, gente. O que que a gente pode fazer para ajudar a baleia, para salvar a baleia? Não é essa, geralmente, a reação de uma criança. Se você fala para um adulto, pega um cara de 35 anos e fala assim: Olha, as baleias estão em ameaça de extinção. O cara vai dizer: Querido, eu tenho mais o que pensar na vida, tenho mais outros problemas, dá licença, tchau, né? Então, eu acho que esse encantamento, esse, 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 essa, essa,
Porque a gente, quando a gente é criança, a gente se encanta de uma maneira inacreditável com a natureza. A natureza da- que não é outra coisa, é o que a gente é, né? A gente pertence a essa natureza, a gente é parte integrante dessa coisa incrível que é a vida na Terra. A gente se encanta com os outros seres. Eu acho que esse encantamento é que a gente não deveria perder. E é por isso que a educação ela é tão importante. Por isso que a educação, inclusive com as crianças, com os adolescentes, é tão fundamental para a gente entender que a gente continua sendo parte desse grande ciclo da vida nesse planeta e que essa preocupação com cada ser, com cada organismo, com cada indivíduo, ela é muito pertinente. Ela não uma coisa assim que, tipo, não, agora que eu cresci, eu entendi que bico-leão dourado, gente, pelo amor de Deus, socorro, deixa para lá. Não, pelo contrário, a gente, né, precisa manter isso. Agora, a educação, ela é uma educação, a educação não é uma coisa simples também, a resposta para a educação. Por quê? Porque a gente não tem uma educação realmente libertadora, né? A gente não tem uma educação que ajuda as pessoas a pensar, que fomenta o pensamento crítico. A gente tem uma educação que tem muitas limitações. E elas têm as limitações dessa educação, elas são derivadas de como é que ela é um reflexo da nossa sociedade, que é uma sociedade que preda a natureza, preda os outros seres vivos do planeta e tal, mas também não está interessada em fomentar a reflexão e o pensamento crítico das pessoas. Então, é, é, infelizmente, a gente não tem uma resposta ideal para isso. Tipo, porque se eu tivesse, cara, eu não ia fazer essa palestra, não, eu não ia fazer essa apresentação, não. Eu ia chegar aqui e dizer: olha só, gente, é muito importante a gente fazer isso, mas não é, pô, não tem essa resposta. É esse que é o problema. Por isso que esse último slide aí é como é que a gente vai inventar esse futuro. Porque a gente precisa inventar esse futuro. A gente precisa entender o que que a gente precisa fazer, mas a gente não sabe. Entende? O que eu posso dizer é que esse caminho que a gente está trilhando, de ter essa relação tão predatória com os outros seres que a gente compartilha esse planeta, é catastrófica. Isso não vai levar a gente para um futuro muito simpático, não. Agora, como é que a gente faz para. Se eu tivesse essa resposta, gente, eu estava aqui, né, não ia gastar um minuto falando de desmatamento, só ia falar sobre como é que a gente faz para resolver. Mas eu acho que ninguém sabe como é que faz para resolver. Esse é o desafio para essa geração. Essa geração de vocês. Cara, desculpa, a gente deixou essa bomba aí na mão de vocês. Mas assim, a gente pode olhar para essa bomba e dizer, meu Deus, olha que fim do mundo. Ou a gente vai olhar para essa bomba e dizer, tá bom, a gente tem uma questão, ela é muito grave, ela é muito séria. E aí, como é que a gente vai pensar no futuro? E eu vou dizer mais para vocês. Você sabe que na pandemia, eu vi as pessoas dizendo assim, no começo da pandemia, né? Agora que a gente está vivendo essa pandemia, a gente entendeu que não dá mais, todo mundo vai entender que não dá mais para viver desse jeito que a gente vivia, porque a gente tem um jeito muito predatório, blá, 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 blá. A gente viu que não aconteceu nada disso, né? Todo mundo continuou vivendo do mesmo jeito, acabou a pandemia, a gente vive exatamente do mesmo jeito que a gente vivia antes da pandemia. E eu acho que tem muitos motivos para isso, mas um dos motivos é que a gente não consegue ver outro jeito de viver. A gente tem uma dificuldade de imaginar o que que é a outra maneira de viver. O que que é? Tá bom. Não é para a gente viver assim. Não é para viver. O celular terrível, tem os minerais horrorosos, o computador. Tá bom, então não é para usar. E como é que a gente vai viver? Qual é o jeito de viver? Esse futuro, ele está para ser inventado. A gente não sabe qual é esse. E isso faz com que seja mais difícil a gente rumar para ele correndo. Se a gente tivesse já uma ideia de como é que é esse futuro, a gente já podia estar lá correndo para ele, tirando tudo que está atrapalhando a gente no caminho para chegar nesse futuro. Mas a gente não sabe. E eu acho que esse que é o problema, e esse que é o desafio para a geração de vocês. Merci, merci, Nurit. Tem mais comentários aqui no chat. Como podemos fazer para levar nossas ações em grande vigor? A conscientização,
palestras, fazer eventos, faria muita diferença. Eu também acho, né? Eu, por exemplo, fico fazendo palestra, fico escrevendo livro, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que eu fico dizendo isso, né? Escrevendo livro e indo nos lugares e falando, porque eu acredito nisso, né? Que é uma questão de conscientização também, mas é uma questão também de dizer para as pessoas: olha. A gente não sabe esse futuro, a gente não desenhou esse futuro, não. A gente está precisando de desenhar esse futuro. E que eu acho que é essa ideia de que, de fato, a gente precisa pensar no que pode ser um futuro diferente do que a gente está sendo simplesmente conduzido para ele, que vai fazer essa diferença. Então, é insistir em dizer isso. Por isso que eu acho que é, eu, pelo menos, aposto nisso, né? Mas acho que é importante mesmo. Merci a tous e a toutes. Vamos encerrar esse webinário. Eu vou falar em francês. J'espère que ce webinaire vous a donné des idées pour vos productions. Vocês vão fazer um slam, vai ser muito legal. Os alunos do Fundamental 2 vão fazer um programa de rádio, os estudantes do ensino médio. Então, estamos ansiosos, on a hâte de découvrir vos productions. Et merci, muito obrigada a todos e todas. Merci, Nurit, merci, Silvia, por votre participation. E acho que vai ter mais webinários. Então, na quarta-feira vai ter um webinário do Julien Meyer, que é linguista no CNRS, no Centro Nacional de Pesquisa Francês. Então, não percam. E merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci. E vamos mudar o mundo. Enfin, Au revoir. au revoir. À bientôt.